E aí, gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Vamos continuar hoje o nosso papo sobre direito do trabalho. Se você não assistiu meu último vídeo que fala sobre relação de trabalho e relação de emprego, corre agora no meu IGTV e vai assistir antes de assistir esse. Se você já assistiu, você está pronto pra gente continuar o debate. Hoje vamos falar, no último vídeo eu falei um pouquinho sobre relação de trabalho e emprego, e aí eu falei que para existir emprego existiam alguns requisitos, algumas características que eram essenciais e que eu precisava encontrar na existência da relação de emprego. Esses requisitos eles estão no artigo 3º da CLT, que diz assim: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Mas antes de a gente começar a falar um pouquinho, encontrar as características dentro desse artigo, eu preciso sintonizar vocês uma coisa. Para quem é do direito e para quem não é importante a gente saber e lembrar, para quem já sabe, que o princípio de lei específica revoga lei genérica. O que exatamente isso quer dizer, Wilson? Isso quer dizer que se eu tenho uma lei que ela tem uma aplicação muito ampla, ela tem uma finalidade muito ampla, que não diz exatamente qual o seu fim, né, que seria aquela matéria X que eu estou observando para uma aplicabilidade, então, e eu tiver uma que tem aplicabilidade exata, o pensamento dela, quando o legislador criou ela, era exatamente para aquela questão que eu quero, que eu desejo, eu tenho que aplicar essa que é mais específica do que aquela que é mais genérica, porque isso pressupõe-se que o legislador pensou mais sobre aquela matéria X nesta específica do que naquela genérica. Então, esses requisitos aqui, eles são essenciais e obrigatórios para os trabalhadores que não têm lei específica. Por exemplo, um trabalhador que tem lei específica, o trabalhador empregado doméstico, que tem a lei do empregado doméstico. Então, na lei do empregado doméstico, por exemplo, os requisitos eles se adicionam a alguns mais que não estão dentro deste, ok? Então, é sempre importante lembrar que se você observar um trabalhador, um ramo, uma espécie de atividade que tenha lei específica, você vai olhar a lei específica. Se for um que não tem lei específica, que está num modo mais genérico, que está na CLT mesmo que vai legislar, você vai para a CLT, ok? E aí tem que ter esses requisitos que a gente vai conversar um pouquinho. Esses requisitos são basicamente para a gente poder ver se essa relação de trabalho, se essa relação é uma relação de emprego e não somente de trabalho, porque como a gente já viu no outro vídeo, tem diferença entre esses dois. Os requisitos são subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Da onde a gente tirou isso, Wilson? Justamente do artigo 3º. Meu Deus, tinha tanta coisa no artigo 3º? Tem. O primeiro requisito de subordinação é o de dependência. Quando a gente vai ler lá o artigo, olha só, o artigo 3º diz: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador sobre a dependência. E essa dependência é o que a gente chamou de subordinação. Lembra que eu falei subordinação no início? Subordinação. Por quê? O empregado, para estar numa relação de empregado e empregador, ele vai estar dependente do seu empregador, né? Ele vai estar subordinado a ele ou a alguém que o represente. Então, por exemplo, eu não trabalho diretamente com a pessoa que me contratou, porque a empresa que me contratou, ela nem é daqui e tal. Mas beleza, mas você tem um gerente que está acima de você e que está lhe dando ordens e está lhe subordinando. Você está sendo subordinado a ele. Então você não pode, decidir as coisas que você vai ou não fazer, ok? Então existe uma subordinação aí. A outra coisa, o outro requisito é o da habitualidade, que a gente vai ver na lei como não eventual. Ou seja, a atividade que eu vou prestar, ela deve ter uma ela deve ser periódica, tá? Enfim, alguns trava-línguas, às vezes trava a língua da gente. Então, ela tem que ser feita de uma forma normal, rotineira, habitual. Ela não pode ser tipo, hoje eu vou fazer e daqui a 30 dias eu apareço aqui de novo e faço. Ou simplesmente, hoje eu não vou trabalhar e não tenho que prestar nenhuma informação do porquê que eu não vou trabalhar, ele que se vire, sabe? Porque se isso acontece, nós não estamos na frente numa relação de emprego. Porque a relação de emprego exige uma habitualidade e exige uma subordinação. Então, se eu não vou trabalhar, por que eu não irei trabalhar? Né? Eu não posso simplesmente sumir do meu trabalho. O outro requisito é da onerosidade. A onerosidade é o que a lei chama lá de mediante salário, né?
tem que pagar alguma coisa. Porque se for uma atividade gratuita, poderá ser uma relação de trabalho, um trabalho voluntário, mas não será uma relação de emprego. Wilson, se o meu patrão fica mais de meses sem me pagar, acabou aí, nesse caso, a relação, não vai ter mais relação de emprego, porque o meu patrão não tá pagando o que ele tem que me pagar? Não, continua havendo uma relação de emprego. Por quê? Porque houve um combinado, houve um tratado, houve um acordo do valor que ele iria pagar. Ou seja, a atividade não estava sendo gratuita, ela tem uma onerosidade, apesar de não estar sendo cumprido a obrigação. O outro requisito, a outra característica é a da pessoalidade, que diz sobre a pessoa. E aí essa característica está muito ligada também com a da pessoa física, né? Porque aí significa que eu, Wilson Guilherme, por exemplo, vou responder com o meu CPF e serei eu contratado, né? A lei chama lá de pessoa física. E aí a pessoalidade, ela vem muito casada com ela, por quê? Porque a pessoalidade vai dizer que eu, Wilson Guilherme, que fui contratado pelo meu CPF para prestar um serviço, não posso terceirizar o meu trabalho. Tipo, eu fui contratado pelo senhor João para prestar um serviço X. Então, eu, Wilson Guilherme, tenho que prestar aquele serviço X. Eu não posso simplesmente virar pro meu irmão, Uriel, e falar: Uriel, não tô a fim de trabalhar hoje, mano, vai lá por mim e cumpre minhas obrigações no meu lugar. Ok? E aí a gente tem um macete muito maravilhoso que a gente sempre usa, que é esse aqui, SHOP. SHOPP. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Ok? Guarda esse macete para você não esquecer. Mas, Wilson, por que isso tudo é importante? Isso tudo é muito importante porque às vezes nós temos relações de emprego que não estão formalizadas, que às vezes tentam se passar por relação de trabalho. Ai, ele só presta serviços eventuais. Será que ele realmente só presta serviço eventual? Ah, ele é um autônomo, ou ele é um diarista, que só vem aqui no bar trabalhar dia sim ou dia não. Mas aí você vai olhar no fato, na realidade fática, né? E aí você vai ver que aquela pessoa tá todo dia lá, ela tem uma subordinação, ela recebe um valor, ela responde pelo seu próprio CPF e ela tem que cumprir aquele serviço ela mesma, ela não pode terceirizar para uma outra pessoa. Então aí nós teríamos uma subordinação, nós teríamos uma habitualidade, porque todo dia ele tem que estar lá, nós teríamos uma onerosidade, nós teríamos uma pessoalidade, porque ele não poderia passar para outra pessoa cumprir os serviços dele, nós teríamos uma pessoa física. Ou seja, pode ser que esse serviço, que esse trabalho que está sendo chamado de autônomo ou diário ou de outro elemento que seria uma relação de emprego, na verdade seja uma relação, quer dizer, está sendo nomeado de uma relação de trabalho, na verdade seria uma relação de emprego. Então é muito importante para isso, porque a gente pode buscar na justiça o quê? O reconhecimento do vínculo empregatício. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa algumas travadas. E como eu já expliquei pra vocês no primeiro vídeo, os meus vídeos não serão editados aqui, porque infelizmente não tô muito bom em edição. Mas é isso, espero que eu possa ter contribuído para que você consiga entender mais. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou no DM, sugestões no DM. Por favor, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam. Dá a curtida aí. E é isso, gratiluz. Espero ter ajudado vocês nessa jornada. E próximo vídeo a gente conversa mais. Valeu!